A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. O Senhor seja convosco. Convido você para acompanhar comigo o Evangelho de João, no capítulo 7. Vamos estar lendo do versículo 30 em diante. Amém? Que vai dizer assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para prenderem. E Jesus disse-lhes: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vocês me buscarão e não me acharão. E onde eu estou, vocês não podem vir. Aqui ele estava falando que a multidão começou a crer nele. E os fariseus ouviram que a multidão estava murmurando a respeito dele. E eles mandaram servidores para o prender. Mas Jesus começou a dizer: ainda há pouco estou convosco, depois vou para o meu Pai. Vocês me buscarão e não me encontrarão. E para onde vou, vocês não podeis ir. Aqui Jesus está dizendo, pessoal, que ainda não era chegada a hora dele subir. Ele está falando da sua ascensão, que naquele momento os fariseus estavam ouvindo a multidão falar a respeito dele. A multidão fala a respeito dele, a multidão começou a crer e eles começaram a mandar pessoas do templo para prendê-lo. E Jesus começou a falar: para onde eu vou, vocês não poderão ir. E para onde eu estou, vou para aquele que me enviou. Vocês vão me buscar e não vão me encontrar. Ele está falando da sua ascensão, pessoal. Jesus aqui está falando do momento que ele ia para o Pai, que ele ia se encher do Espírito Santo, ia ressuscitar ao terceiro dia e depois subiria para o Pai. E para onde ele ia, os fariseus não poderiam ir. Jesus está dizendo que ele não seria preso de maneira nenhuma. Ele também não ficaria para sempre morto. Ele ressuscitaria. E para onde ele subiu, eles não poderiam ir. Aqui ele começa a falar do momento, do tempo da sua ressurreição, do tempo que ele seria preso, capturado, seria levado ao Sinédrio, que ele seria açoitado, depois crucificado, depois ressuscitaria e ascenderia aos céus. Aqui ele está falando da sua ressurreição, ele não está falando da sua morte, porque ele não está falando da sua morte, porque ele não ficaria morto, ele ressuscitaria e iria para a glória. É o Espírito Santo que revela essa mensagem para cada um de nós. Ele não está falando de uma morte física, porque nem o sepulcro conseguiu detê-lo. Ele não seria preso nem pelo sepulcro. O poder dele é tão grande, que nem a morte conseguia conter. É o que Jesus Cristo está falando. Que ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Que nem a morte pode conter, nem o céu dos céus pode conter, nada pode conter. Ele é o mais valente. Em que ele está falando sobre a sua ressurreição, a sua vitória definitiva sobre a morte. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que venceu a morte, que comprou cada um de nós pelo seu sacrifício na cruz. Ele é aquele que redimiu a humanidade. Ele é aquele que aniquilou a morte para sempre. É o que ele está falando aqui. Que chegaria um tempo que ele seria preso, que ele seria crucificado, depois ele ia ressuscitar. E também chegaria um período que eles iam procurar por ele, porque eles iam saber que ele ressuscitou e não o achariam,
porque ele estaria num lugar de glória lá no céu, lá com o Pai, lá no trono do Senhor, no trono do Pai. Que ele está falando sobre esse tempo que buscariam e ninguém o encontraria, porque ele estaria à direita do Pai, lá no reino do céu, exaltado sobre todas as nações, dominando e governando todo mundo. Todo o poder é dele. Ele venceu, com isso ele se assentou à direita do Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está falando sobre esse tempo que eles procurariam e não o achariam, que o buscariam e não o encontrariam, pois ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei dos reis, ele é o dono de toda a honra, de toda a glória, ele é o Rei da glória. Essa passagem é muito forte porque eles acham que eles teriam alguma autoridade sobre Jesus. Pessoal, antes do dia, daquele dia, ninguém conseguiu colocar as mãos em Jesus até o momento que ele foi entregue justamente para cumprir a escritura. Ninguém conseguiu colocar as mãos sobre ele. Ninguém ousou colocar as mãos sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Rei dos Reis, ele é imortal. Agora ele não morre mais. Ele veio como mortal, mas agora ele é incorruptível, ele é santo, puro. Ninguém consegue ter domínio sobre ele. Nenhum poder religioso, nenhum poder político consegue ter domínio sobre o nosso Cristo, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele é o santo dos santos. Ele é o que? Ele é o Deus de maravilha, o Deus do impossível, o Deus que se assenta à direita do Pai. Se você gostou dessa mensagem, guarda essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo seja sempre contigo, venha te abençoar em todos os lugares, todas as áreas da sua vida. Senhor, já te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém.